Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia na Epístola de Tiago, no primeiro capítulo. Epístola de Tiago, primeiro capítulo. Eu queria que você pudesse refletir e meditar comigo aqui nessa noite, que apesar dos tempos de adversidades pelos quais passamos, Deus mostra o quanto Ele cuida de nós. O cuidado de Deus sempre está sendo manifesto sobre as nossas vidas, mesmo em meio às lutas pelas quais passamos. E um dos grandes desafios que temos é o de reconhecer, de enxergar esse cuidado e essa mão presente de Deus sobre nós em todos os momentos de dificuldades pelos quais passamos. Nós vivemos tempos de muitas atividades, tanto familiar, profissional, e isso gera no ser humano uma sobrecarga. Nós estamos sempre atendendo alguma demanda. Só o fato de cuidar da família, só o fato de cuidar da casa hoje, já é algo que traz uma grande sobrecarga. Comemoramos o Dia dos Pais e sabemos também da grande sobrecarga sobre as mães, porque a atividade hoje ela é muito intensa. Então até mesmo quem cuida de coisas que são da rotina, do dia a dia, sabe a luta que é gerenciar o tempo diante de tantos desafios e de tantos deveres. Vivemos numa sociedade sobrecarregada em todos os aspectos. E eu queria fazer a leitura da Epístola de Tiago, do primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 12, para que nós pudéssemos conversar um pouco sobre como Deus, por meio de sua graça, nos ajuda e nos convida a mantermos uma simplicidade diante de todas as batalhas que nós temos. Então a Bíblia diz assim, a partir do verso 1 dessa carta de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Até aí. Tiago traz várias lições para nós nesses primeiros 12 versos da sua carta. Mas algo que me chama bastante atenção, dentro de todas as lutas e batalhas pela qual Tiago enfrenta, é a forma como ele se vê, a maneira como ele se identifica, como ele se enxerga. Porque ao escrever a carta, como era comum, o escritor ele procura se identificar para que quando a carta chegar nas mãos dos leitores, eles possam saber quem de fato a escreveu. E Tiago, ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esta forma de se identificar, ela se torna mais profunda porque Tiago é irmão de Jesus. Tiago é um dos meios-irmãos de Jesus. E ele poderia iniciar sua carta apelando para o seu parentesco, dizendo: eu, Tiago, irmão de Jesus, tenho credencial. Vi Jesus novinho. Quando eu era criança, eu via Jesus. Via ele crescendo, se desenvolvendo. A gente dividia o mesmo quarto. Eu ouvi Jesus roncando.
Ele poderia apelar para esta sua identidade enquanto o irmão de Jesus. Mas, na verdade, o que ele quer transmitir para quem o lê é que ele se vê como servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Meio-irmão de Jesus. Alguém que se converteu, se tornou futuramente um líder na igreja, desenvolveu o seu ministério, mas que aqui, nessa carta, ao escrever, ele não apela para a sua posição, mas se revela, se manifesta como alguém temente a Deus, de maneira muito simples, muito prática. Ele diz, olha, eu sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É assim que ele se apresenta. Ele entende que o que há de mais importante para enfrentar a vida, os desafios da vida, é se colocar na condição de alguém que ama a Deus e é servo do Senhor. Ele não põe títulos. E o que somos, o que conquistamos para nós, se torna às vezes tão valioso que às vezes esquecemos da classificação mais profunda que é a de que somos servos de Deus. É muito comum hoje, se alguém pergunta, quem é você? Ah, eu sou o fulano. Ah, é, mas quem é? Ah, não, eu sou, e a gente já se identifica com a profissão, né? Com o título. Quando você vai ver um podcast, para poder chamar a sua atenção, para que você dedique tempo para assistir, a pessoa é identificada pelos títulos dela, né? Doutor, não sei o quê, foi não sei quem, trabalhou na gestão de não sei quem, para ver se todo esse currículo, que se apresenta como um currículo rico, valoroso, consegue tomar a sua atenção para que você dedique tempo para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. E ela se põe como alguém de autoridade, que tem algo para lhe ensinar. Mas Tiago, quando ele escreve, ele se identifica de uma maneira muito simples. Ele diz assim, ó, eu sou o Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, Senhor. E para que nós possamos enfrentar as nossas batalhas, as nossas lutas, uma das primeiras coisas que nós precisamos pôr no nosso coração é que nós somos servos de Deus, servas de Deus. Que nós estamos nas mãos dele, que nós servimos a ele, dependemos dele. E tendo essa compreensão simples da vida, de que somos filhos de Deus, servos de Deus, a partir daí nós estamos mais bem preparados para enfrentar as pressões e as dificuldades da sociedade na qual estamos inseridos. Porque nós estamos sempre passando por muitas e muitas lutas. E Tiago se mostra como alguém muito simples nesse aspecto, muito prático. A carta de Tiago, ela é comparada com uma literatura semelhante ao livro de Provérbios no Antigo Testamento. É um livro de sabedoria. Por isso que quando você lê Tiago, é diferente de você ler as cartas paulinas. Quando você lê uma carta paulina, você vê muito conceito doutrinário, certo? Eleição, salvação. Você começa a se aprofundar em temas que são temas até dogmáticos para a gente hoje. Mas quando você lê Tiago, Tiago é simples. A verdadeira fé é aquela que socorre a viúva e o órfão. Agora vai ver o conceito de fé do apóstolo Paulo. Ele elabora, argumenta, ele tece comentários, ele tenta passar um conceito de fé que é real e profundo, mas de um conceito filosófico, teológico. Tiago é prático. Tiago procura mostrar muitas coisas da nossa vida de acordo com aquilo que a simplicidade apresenta para que enfrentemos as nossas dificuldades. E ele escreve esta carta às 12 tribos que se encontram dispersas, ou seja, o grupo de irmãos e irmãs que no primeiro século, pela perseguição à igreja, tiveram que deixar suas casas, tiveram que deixar sua cidade natal, tiveram que procurar outros lugares para morar, para poder constituir a sua família. Então essas pessoas a quem Tiago escreve eram pessoas que estavam reconstruindo sua vida, pessoas que sofreram, pessoas que saíram da onde estavam, que poderia, muitos deles, ter uma vida estável, mas que devido à perseguição precisou se adaptar, se adequar, teve que ir embora. É diferente quando a gente resolve mudar de lugar, mudar de cidade, para aproveitar novas oportunidades, para assumir novos desafios. Isso é uma escolha. Mas na dispersão não houve escolha, houve fuga. O povo precisou sair por causa da perseguição cristã.
E à medida que as pessoas vão saindo, elas vão saindo com um sentimento de vazio. Porque não deixou a casa porque quis. Não deixou alguns parentes que ficaram, ou outros que foram assassinados porque desejavam. Não, eles foram porque a situação exigiu. E Tiago procura, então, trazer a eles uma mensagem muito clara, muito objetiva, para que eles pudessem enfrentar todas essas batalhas. E uma das coisas que Tiago traz nesses versos que nós lemos é que aqueles que estavam dispersos, que haviam saído da sua terra, pudessem ter um coração alegre, mesmo passando por diversas provações. O versículo 2, ele vai dizer, olha, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Pelo menos o que Tiago traz para a gente aqui nessa reflexão é que passar por provação é um caminho. É um caminho. Enfrentar batalhas, adversidades, atravessar esses longos percursos de dificuldades, passar por essas crises, não é o destino, não é o caminho, não é o fim, é apenas um caminho. Então, Tiago ele mostra que passar por várias provações, por várias dificuldades, por circunstâncias externas que provam e lapidam também a vida da gente e as nossas motivações interiores, é um caminho pelo qual temos que passar. Mas é um caminho. A boa notícia de Tiago é o seguinte, está difícil, mas se alegre, porque apesar de estar difícil, uma hora acaba. Uma hora passa, é um caminho. Não é destino final, é um percurso. E Tiago vai mostrando isso para os seus leitores, dizendo para que eles possam ter o coração firmado no Senhor e um coração alegre nele, porque apesar de toda a pressão e de toda a provação, por mais difícil que possa ser, e por mais diversificada que seja, né, ele usa a palavra por várias provações, porque o que Tiago quer dizer é que cada um dos que estavam lendo poderia passar por um problema diferente, por uma dificuldade diferente, mas que tudo isso tem fim. Quais são as nossas provas? Quais são os caminhos que percorremos durante a nossa jornada? Nós estamos reunidos aqui como família hoje à noite, da fé, e a verdade é que cada um de nós passamos por provações diferentes. Enquanto um enfrenta provação no relacionamento familiar, o outro pode estar passando alguma provação com a saúde física. Certo? Tem gente que às vezes pode estar sofrendo com adoecimento, enfrentando lutas com adoecimento, enquanto o outro está vendendo saúde. Você olha, a pessoa está bem, mas ela tem outras provas. Às vezes a prova dela é no relacionamento, é diferente. Mas todos nós temos esses caminhos a trilhar. Temos batalhas a enfrentar. A multiplicidade das provações estão presentes durante a nossa jornada e Deus vai nos amadurecendo e nos fazendo crescer em meio a elas. Então nós podemos enfrentar crises financeiras, problemas conjugal, desentendimento com os filhos, desentendimento com os pais, na questão da saúde física, podemos sofrer uma difamação, podemos sofrer um processo trabalhista, nós podemos sofrer uma injustiça no ambiente familiar, no ambiente, na vida com os amigos. Olha quantas provas diferentes nós podemos sofrer. Temos provas. Mas louvado seja o Senhor que, por meio do seu Espírito, inspirou Tiago para nos ensinar, e nessa noite isso ficar evidente para a gente que a prova ela é um caminho. Se você estiver nesse meio do caminho, tenha o coração alegre, porque falta mais metade para você chegar no fim. Se estiver começando, falta a estrada inteira, mas tem fim do mesmo jeito, entendeu? É um caminho. A prova vai ter fim. É uma passagem. Mas Tiago, na sua perspectiva prática, ele não diz tão somente que a provação, as lutas, as dificuldades é um caminho, mas ele fala que Deus tem um propósito também em meio a tudo isso. Né? E no versículo de número 4, ele vai dizer assim, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se por um lado a provação é um caminho, o destino final para nós é a maturidade. Ele usa a expressão para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Com isso, o que Tiago está dizendo é que esse processo pelo qual somos submetidos, ele vai nos amadurecendo. Tem um propósito de Deus. Nós vamos ir amadurecendo espiritualmente em meio às crises, em meio às dificuldades.
As lutas pelas quais passamos é um meio pelo qual também Deus nos molda e nos transforma. Vamos aprendendo a perseverar. E isso é tão sério porque nós estamos em tempos em que uma das maiores dificuldades da humanidade é amadurecer. Nós não queremos amadurecer. Não sei com quantos anos você assumiu responsabilidades. Ou se você foi forçado a assumir responsabilidades. Mas nós vivemos gerações que esperam mais tempo para assumir responsabilidades. Quanto mais tarde, melhor. Por quê? Porque é difícil amadurecer. Assumir responsabilidades, deveres, é doloroso, mas é um processo de amadurecimento, é um processo de crescimento. Por isso nós precisamos crescer. Nós precisamos assumir cada vez mais as responsabilidades que nos são devidas. A aprovação faz isso com a gente. Porque Deus vai transformando o nosso coração. É lógico que tão somente a aprovação, por si só, ela não vai trazer maturidade. Não é só passar por problemas, por lutas, dificuldades que faz de nós pessoas maduras, mas é o trabalhar de Deus em meio a essas provações. Porque tem pessoas que podem passar por muitas lutas e continuar uma criança, né? Uma criança de 60 anos. E não é na palavra de Jesus que tem que ser com uma criança para entrar no reino dos céus, tá bom? Não é, esse é outro contexto. Mas pessoas que não assumem a sua responsabilidade, que não se tornam maduras. A aprovação em si não amadurece, mas o agir de Deus em meio às provações e o moldar de Deus da nossa mente, do nosso caráter, do nosso coração, isso nos amadurece. Isso vai nos transformando. Isso vai nos fazendo compreender os propósitos de Deus em meio às nossas lutas. Por isso, lembre-se que na carta de Tiago, a aprovação não é só um caminho, mas ela também tem um propósito. E às vezes é difícil para a gente, né? Quando a gente não consegue, em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade, à dor, encontrar uma resposta clara, objetiva, que esclareça para nós por que Deus tem permitido algumas lutas. Não sei se você já perguntou isso, né? Deus, por quê? Por que comigo? Por que agora? O que o Senhor quer que eu veja? O que o Senhor quer que eu enxergue que eu não estou enxergando? Para que eu possa concluir esse processo mais rápido, né? Que a gente quer encerrar o processo, o caminho. E nós perguntamos por quê? Porque quando nós sabemos o motivo pelo qual nós estamos enfrentando uma dificuldade, isso nos ajuda a ver de fato o objetivo e o propósito de Deus. E isso traz calma para o nosso coração. Mas mesmo quando não conseguimos saber qual é o propósito, o que Tiago está dizendo é que mesmo assim, Deus continua tendo o seu propósito. E o seu propósito, de uma maneira geral, ampla, é que sejamos perfeitos e íntegros. Deus vai transformando a gente. Deus vai nos amadurecendo, Deus vai nos transformando, Deus vai nos renovando. Deus vai nos ajudando a enxergar melhor as coisas ao nosso lado. Nós vamos nos tornando mais generosos, mais solidários, mais compreensivos. Nós vamos transformando. Eu me lembro de um fato muito sério que aconteceu, em que um filho, mas já era um homem, mas era filho, teve muitos problemas sérios, que envolvia bens patrimoniais, envolvia justiça, e se agravou pela ação, inclusive criminosa, do filho, em relação a tudo que envolvia. E o pai procurou de todas as formas ajudar, procurou de todas as formas reparar o erro, restituir de acordo com aquilo que era correto na justiça, para que o filho não fosse penalizado pelo erro cometido. O irmão, que também era homem, já casado, não aceitou a postura do pai em relação ao seu irmão. Ele entendia que o irmão deveria ser de fato punido, responsabilizado e criminalizado pelos seus atos. E ele ficou indignado. O pai sentou com ele para conversar e falou: filho, eu entendo a sua indignação, eu entendo a sua colocação. Ele falou assim, mas é meu filho, e apesar de ser meu filho e estar errado, eu vou fazer o que eu posso para ajudá-lo. E o pai falou uma coisa dizendo assim: quando você tiver o seu filho, que é o meu neto, na mesma condição, talvez você vai entender o que eu estou fazendo. E eu estive presente em todo esse processo.
6 anos depois, esse irmão mais novo chegou para mim e falou: pastor, hoje eu entendo o que meu pai fez, porque eu faria exatamente igual. Então tem coisas que vão acontecendo na nossa caminhada que o processo no qual somos submetidos vai nos trazendo uma forma diferente de enxergar as coisas. Vai nos fazendo enxergar aquilo que está ao lado de uma maneira diferente. É um processo de mudança. Não é uma questão, nesse momento, de julgamento de valor do que é certo e do que é errado. O meu exemplo não tem o propósito de julgar o caso. O meu exemplo tem o propósito de mostrar que, dependendo das situações pelas quais nós vamos sendo submetidos no decorrer da nossa vida, a maneira como enxergamos aquilo que está diante de nós vai mudando. Uma coisa é um irmão tendo a compreensão do que o pai está fazendo para o outro irmão. A outra visão é um pai quando precisa lidar com uma situação difícil com o seu próprio filho. Enquanto irmão, a visão é uma. Enquanto pai, a visão é outra. O processo durante a nossa caminhada nos leva a ter mudanças. E o propósito de Deus durante essa caminhada nossa é que nós possamos amadurecer, é que nós sejamos transformados, mudados. E no caso do Senhor é que nós possamos mudar sempre nos transformando à imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tiago continua escrevendo e ele fala que nós precisamos ter também algumas coisas importantes, entre elas, nós precisamos ter disposição e atitude. Olha como que Tiago vai trazendo conceitos práticos. Os problemas é um caminho, é uma passagem, diversificada, mas uma passagem. Deus tem o seu propósito. Só que durante essa caminhada nós precisamos ter disposição e precisamos ter atitude. A disposição que ele coloca é a de termos motivo de grande alegria. Então precisamos ter disposição para continuar vivendo alegremente. Disposição aqui de alegria significa você assumir o controle da sua mente e do seu coração. Disposição traz, na literatura grega, a ideia de você conseguir controlar aquilo que você pensa. Na literatura grega, a ideia daquilo que temos como disposição vem muito do coração. Mas o desenvolvimento da ideia mostra que aquilo que nós pensamos, refletimos e procuramos administrar durante a nossa caminhada. E o que Tiago está dizendo é que nós temos que ter a disposição de nos manter sempre alegre. É mais ou menos Tiago dizendo assim: olha, você está passando por uma situação difícil, certo? Certo. Está complicado? Tá complicado. Tá bom, mas como é que vai funcionar? É a situação que vai controlar você? Ou é você que vai assumir as rédeas e controlar a situação? É isso que Tiago está dizendo com a expressão tende por motivo de grande alegria o passar de diversas provações. Ou seja, não deixe que a circunstância te domine. Assuma o controle disso e tenha uma disposição diferente da de acomodação. Disposição. Qual a disposição que temos para enfrentar os problemas que estamos passando? Porque tem hora que a gente prefere deixar de lado, não é não? A fuga é um caminho muito fácil, não é não? Você finge que não está acontecendo, finge que não tem problema, finge que não tem dificuldade, vamos seguindo, toca o barco. Vamos prosseguir. A gente ignora, não toca no assunto, finge que não está acontecendo e vamos seguindo. Mas Tiago diz que nós precisamos ter disposição, e a disposição de enfrentar e optar pelo contentamento mesmo diante da dificuldade. Como ter alegria em momentos difíceis? Não é fácil. Mas não é alegria pelo sofrimento. Não é simplesmente se alegrar pela dificuldade que está passando. Mas o que Tiago está dizendo é que nós precisamos ter a disposição de não deixar o nosso coração, a nossa vida se amargar pelas dificuldades que nós passamos. É como se duas pessoas enfrentassem os mesmos problemas. Só que uma enfrenta os seus problemas e continua com o coração grato e alegre, e a outra enfrenta as mesmas dificuldades, só com o coração amargurado. Ela tem amargura. Ela tem raiva da vida. Ela tem raiva dos outros, porque ela passa por problemas. É essa disposição que o Tiago está dizendo. Olha, e aí é uma escolha sua. Se a circunstância vai te tornar uma pessoa amarga, pelos problemas que você está enfrentando,
ou se apesar dos problemas que você está enfrentando, você terá um coração alegre e contente no Senhor. Qual que é a tua disposição? Se for para a gente conviver com alguém, você prefere viver com alguém que tem contentamento ou alguém que é amargurado? Aquela pessoa que acorda logo pela manhã, você fala, bom dia, o que tem de bom nesse dia? Aí ela já começa a reclamar, né? Aí ela reclama, tudo está ruim, nada está bom. Isso é amargura. A pessoa não consegue ver a vida de maneira boa. Como é que estão as coisas? Está ruim. E o pior é que eu acho que vai piorar. Amarga. Agora imagine Tiago dizendo assim, olha, gente, tenham por motivo de grande alegria o passar por tribulações. Louve a Deus, tenha uma disposição, um coração aberto. Você não vai ter alegria num diagnóstico ruim. Você foi no médico, o diagnóstico é ruim. Ah, que bênção de diagnóstico ruim. Não é isso. Porque assim, né? Fala, nossa, tá difícil mesmo, né? Eu vou morrer, mas tá bom. Isso aí mesmo. Morrer é lucro, né? Quero ganhar alguma coisa. Não é essa a alegria. A alegria diz assim, olha, a situação está difícil, mas louvado seja Deus, porque Deus é comigo no meio do sofrimento. E eu vou enfrentar o que precisa ser enfrentado. Essa alegria, essa disposição. Tem um problema no casamento, não é que benção, meu casamento está passando problema. Né? Olha que alegria. Não, é dizer assim, olha, apesar das dificuldades do meu casamento, Deus é comigo e a gente vai resolver, vai conseguir conciliar, e Deus vai dar graça. Essa disposição que Tiago está dizendo. É a confiança de que o Senhor há de conduzi-lo. Além da disposição, Tiago pede uma atitude. E essa atitude aparece 3 vezes nesses versículos que a gente leu. Porque Tiago vai dizer no versículo 3 o seguinte, olha, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então a atitude que ele pede é de perseverar. Persevere. Versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa. Então ele reforça, olha, continue perseverando. Lá no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Então Tiago vai reforçando que a gente precisa perseverar. O conceito de perseverança aqui, ele é muito importante para a nossa espiritualidade cristã. Porque ela aponta para direções que nós precisamos ter diante de nós. Perseverança. Perseverança aqui, como uma atitude que temos diante da oportunidade de demonstrar, em tempo de adversidades, diante de crise ou provação, como nós nos comportamos. Então a perseverança aqui, conforme Tiago coloca, é mostrarmos durante as situações reais da vida aquilo que cremos. Como demonstramos que somos perseverantes no Senhor? Enfrentando crises e mostrando que somos perseverantes. Porque senão a gente vai falar de perseverança, mas quando vier a luta não perseveramos. Então, Tiago está dizendo, olha, perseverem, perseverem. É uma ação constante. Continuem perseverante. A palavra perseverar, ela foi usada para os animais que carregavam cargas. Tipo assim, os animais perseveravam. Eles continuavam prosseguindo o caminho deles, mesmo diante de um peso sobre a sua lombar. Era perseverança. Posteriormente, perseverança foi usada para a vida do atleta. Os atletas gregos que se dedicavam, se esforçavam, davam o máximo de si para poder estar preparado para o dia em que eles fossem para a prova. Então eles iam perseverando para chegar no momento em que exigisse o máximo deles, eles pudessem continuar perseverando até chegar ao final da corrida. Essa é a ideia e o conceito de perseverar. É você não jogar toalha, é você continuar se esforçando, se dedicando. E nós precisamos, de fato, perseverar. Sabendo que feliz é aquele que persevera, é aquela que persevera. E Tiago mostra, olha, é preciso uma atitude de perseverança. Sendo assim que hoje, pela graça de Deus, nós possamos pedir para que o Espírito de Deus em Cristo Jesus nos ajude a enfrentar o caminho que temos de enfrentar. E que à medida que estamos passando por esse caminho, que possamos compreender qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. O que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós,
que nós tenhamos disposição. Além da disposição de um coração alegre no Senhor, que nós possamos ter uma atitude, e que essa atitude seja de perseverança. E por fim, que nós nos lembremos que temos uma recompensa. Porque Tiago, no versículo 12, ele vai dizer que aquele que suporta com perseverança a provação é aprovado por Deus e receberá a coroa da vida. Então ele termina esses versos dizendo que há uma recompensa. Ele faz uma analogia que a coroa que o atleta recebe por perseverar e chegar ao final da competição, e ele traz isso para a gente dizendo assim, olha, persevere que no Senhor o teu trabalho não é vão. Ele enxugará do seu rosto toda lágrima. Ele colocará sobre você a coroa da vida. Há uma recompensa. E louvado seja o Senhor porque Ele cuida da gente em todo o tempo. Louvado seja o Senhor porque Ele cuida de você em todo o tempo. Por isso nós vamos, nesse momento, ter um tempo de oração. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. E eu queria que você colocasse diante de Deus quais têm sido os caminhos pelo qual você tem passado que não tem sido fácil. Tem caminhos com muitos buracos, muitas pedras. Tem caminhos que são caminhos desconhecidos por nós. Mas saiba que Deus está trabalhando com você, está moldando você, está fortalecendo você, está renovando sua vida. Peça para que Deus restitua a alegria no teu coração. Se você está sentindo que você está se tornando alguém amargo, amarga, clame para que a alegria do Senhor renove as suas forças. Se você está cansado da sobrecarga e você não tem conseguido perseverar, peça para que Deus renove as suas forças, para que você possa permanecer perseverante. E apesar de toda a situação difícil no tempo presente, lembre-se que o Senhor tem recompensas maravilhosas para você. Senhor, queremos aqui nessa noite, ó Pai, colocar diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida. Obrigado porque o Senhor cuida da gente em todo o tempo. Obrigado porque mesmo em meio a provas, mesmo em meio a lutas, o Senhor é o nosso socorro bem presente no meio da tribulação. Pedimos que o Senhor nos ajude e que a esperança e a perseverança sejam renovadas em nosso coração nessa noite. Que não venhamos desistir, Pai, pelo contrário, que possamos continuar com os nossos olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e assim prosseguir, sabendo que o Senhor, ó Pai, jamais nos desamparará. A nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Por isso, sê conosco, ó Pai, e abençoa-nos. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém.